Ó, argumentos bíblicos essenciais. Nós tínhamos que ler o Jó 31, o Mateus 5 ou o Lucas 6. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o Jó e deixa o Mateus aberto para a gente ir conferindo. Porque a nossa introdução foi muito grande hoje. Fiz aliança com os meus olhos, como pois que os fixarias no abismo? Que porção teria eu de Deus lá de cima, ou que herança de Todo-Poderoso, seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus homens? O trigo me produz a carne, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Veja, Jó aqui, ele está referindo tudo que Jesus ensina nas bem-aventuranças no seu Evangelho. Ele foge do adultério, da prostituição, da injustiça, da falta de humildade, da idolatria, da falta de misericórdia. Ele não é injusto, ele não confia nas riquezas. Então ele faz uma lista daquilo que Jesus mostra como qualidade do cidadão do céu. Ele é tido como o primeiro livro, o mais antigo. E nessa sua vida de serviço ao reino de Deus, ele já seguia o que o Espírito Santo determinava. Então ele já tinha todas as qualidades, bem-aventurados os pobres, porque ele não punha, ele era rico, mas ele não punha, confia, ele diz, nas riquezas nem no ouro fino. Então ele vivia como um cidadão do reino. Ele tinha o caráter do cidadão, ele estava no contexto do Evangelho, que Jesus ensinava aos discípulos, e ele estava também no contexto da bem-aventurança. Foi esse Evangelho que Jesus ensinou e que esperava que nós dessemos continuidade. Ele não esperava que nós fôssemos inventar o Evangelho da libertação, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da casa própria, para competir com a Dilma, né? Minha casa, minha dívida. Na igreja você acaba com a dívida. O anjo paga para você, ele quita no banco. Você pega o carnê, o mês que vem você vai lá, não tem mais conta. Então ele não espera, ele esperava que nós dessemos continuidade. E esse caminho, esse Evangelho é o caminho para a recompensa. Na outra aula a gente vai se ater nesses versículos, porque não dá a gente ler agora, porque falta muito pouco tempo. É o caminho para o perdão. Vamos ler Mateus 14, esse é um só. 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Jó fala disso, ele diz que ele não foi injusto. Quando ele viu um órfão lá roubando, ele podia chamar o juiz e mandar prender, mas ele não fez isso, porque ele reconheceu que ele fez aquilo por fome, né? É a base para uma vida sólida e permanente. Vamos ler? 7, 24 e 25. Vamos lá, irmãos. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja, foi mais ou menos a experiência de Jó na tempestade pela qual ele passou, mas firmado na palavra, ele venceu. Ela chama seus discípulos a um padrão elevado de justiça. Vamos lá? 5:20 e o 48, não é a 48, hein? Porque eu vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. 48 agora. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Os princípios apresentados aqui por Jesus são os princípios do seu reino. E esse ensinamento começa pela descrição do caráter do cidadão do reino. As bem-aventuranças, Mateus 5, 3 a 12. A gente vai ler, vamos lá? Cada um lê um versículo, né, para não ficar uma voz. 3, vou ler. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Foi o 12 esse? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentir, disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os ensinamentos dados aqui não são opcionais. Não funcionam como aquelas coisas que você pode e até às vezes deve escolher. Eles revelam a imagem e o caráter do cidadão do reino. Portanto, cada discípulo precisa de todas essas qualidades ou características para poder se identificar como um cidadão do céu. Desta forma, precisamos nos esforçar para demonstrar cada uma delas. Cabe aqui lembrar-nos que o reino de Deus não é democracia. Seu regime é teocrático. Ele manda e nós obedecemos. Dividindo aqui a visão desse ensinamento em 3 análises. Atitude. Primeiro, atitude próprias diante de Deus. O homem olha para a sua realidade diante de Deus. São eles os pobres, os humildes de espíritos, os que choram, os que têm fome de justiça e os limpos de coração. Se não chegarmos a esse nível espiritual, não seremos aptos para o reino de Deus. Nesse começo desse evangelho, é a tua condição com Deus. É isso que Deus te ensina. Você tem que viver assim. Na segunda parte desse ensinamento, as atitudes para com os outros. Porque você precisa viver com Deus e com os outros. O proceder do cristão para com os outros. Como o cristão deve olhar para o mundo. Com mansidão, sendo misericordioso e procurando ser pacificador. Demonstrando compaixão, como Deus tem demonstrado para conosco. Jesus dá até uma parábola do homem que foi perdoado e que não perdoou, né? Temos depois o Pai Nosso que nos condiciona. Perdoa as nossas dívidas assim como nós não perdoamos. E a outra parte, que é a reação do mundo, que a igreja atual não aceita mais. As atitudes do mundo para com o cristão. Você já tem uma posição diante de Deus, você age com o mundo de uma maneira cristã, agora o mundo vai retribuir isso para você. Como o mundo olha para o discípulo de Cristo, para o cristão que desenvolve essas características, será que vai lhe agradar ao mundo? Será que ele vai aceitar? Qual será a sua reação para com o cristão? Somos perseguidos. O mundo nos perseguirá. Versículo do 10 ao 12. Vocês começam no 10 falando de perseguição, não começa? E o que diz no final? Que nós teremos que nos... O que diz o 12? Alegrai-vos. Regozijai-vos e alegrai-vos. Porque grande é o vosso galardão do céu. Não aqui. Aqui o crente não tem galardão, irmãos. E esse povo quer galardão aqui. Eles querem posição, eles querem dinheiro, eles querem glória, eles querem mandar no Congresso. O próprio 11 ali, Xavier, quando mentindo, disser todo mal contra vós, por minha causa, não pela causa deles. É outra coisa. Agora ele vai lá, discute, fala mal do Macedo, o Macedo manda matar, não. A causa não foi de Jesus. Jesus não mandou você falar mal do Macedo. É o que o irmão disse, o ímpio tem paz, porque ele me ataca e eu fico quieto. Deixa eu ver. Eu não discuto com ele. Eu não discuto, ele tem paz. Lucas 6:22 diz por diferente: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão dos céus, porque assim faziam os seus pais, os profetas. O que Jesus está dizendo? Você só vai estar na minha palavra quando o mundo agir assim com você. Por quê? Porque daí você está contrariando os princípios do mundo e ele vai te atacar. Eu dei um exemplo outro dia, até a tua esposa.
alguém passa e mexe com a tua esposa. Aí vai dizer, você não vai dar um cacete nele? Me chamou de gostosa, vai lá, quebra a cara dele. Aí você diz, mas não, eu sou um crente. Você não é homem, você é um banana, ele fala. Até isso te atormenta. Ela quer que você, mas você precisa medir isso, você é cristão. Então, vamos com calma. O 6:26 diz, ó, ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Aos falsos profetas. E é nisso que a igreja... Não, porque tem gente no Congresso, mas é corrupto. Aí, 24. Ai de vós ricos, porque já tem essa vossa consolação. É corrupto, está lá porque é corrupto. Se cresceu lá, não foi à toa. Então o consolo, né? O dever de casa era ler ali, vamos ver lá. As bênçãos são para os fiéis. Estes receberão o reino, serão consolados e herdarão a terra. Só esses, irmãos. Não se iludam. Não tem para mais ninguém. É como diz o homem do balanço geral. Como é que é? Por você, para você, com você e para mais ninguém. Não tem conversa. Essas bênçãos são consequências do perdão. Portanto, são espirituais e não materiais. Vamos ler Efésios de 1 Pedro? Efésios 5. Para você ver que o reino do céu não te promete riqueza. Efésios 5:5 e 1 Pedro 1:4. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem esperança no reino de Cristo e de Deus. 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode puxar, guardada dos céus para nós. Veja, falou os dois versículos falaram da nossa herança, que é espiritual. Então o irmão que está lá na favela, que come pão seco uma vez por mês, também pode ser um crente fiel. E Deus não tem que dar caviar para ele comer todo dia. Ele vai ter caviar se ele trabalhar, ou se a igreja tiver compaixão e repartir o caviar do pastor, porque o pastor come caviar com ele, né? Dá um pedacinho para o irmão. Senão ele fica cantando só, não, como é que é? Nunca vi, nem só ouço falar. O pastor come caviar, os irmãos comem calcanhar de porco. E olha lá, hein? E olha lá. A bênção é espiritual. Esse dia eu ouvi pastor, por exemplo, um pastor ensinando assim, que você como cidadão lá fora comum, se alguém vier te dar porrada, você tem o direito de se defender. Não, isso é uma coisa diferente, né? O que é uma defesa? Você dá uns golpes no camarada e sai da encrenca, né? Mas você já viu aquele irmão que fala, quando para de bater, o cara está com os olhos bugalhados e está morto. Aí já não é mais defesa, né? Ele falou que numa defesa, se você estiver caminhando como um cidadão, alguém te abordar, você não vai cruzar o braço, você bate aqui, não. Bate aqui. Na verdade, você tem que tentar fugir, se for possível. Se não for possível, aí, né? Mas não mata o irmão. E mesmo assim, você vai ter problemas. Porque o evangelho... Eu já vi um pastor mexer nesse assunto. Só que tem uma coisa interessante. Como cidadão de Bíblia, você vendo correto dentro das regras bíblicas, ninguém vai te aconselhar. Ninguém vai mexer com você. É uma coisa que não tem lógica. Se você não der... É um assunto levantado de forma ignorante. Se for um assalto, é para você dar tudo. Se pedir a túnica é para dar a capa. Se ele te matar sem você reagir, você vai para o céu. E Jesus disse que não é para ter Deus que manda ser. Enquanto ele não matou, vai fazendo conserto, né? O evangelho ele é meio duro nessa parte, mas é isso aí. Vamos lá. Os fiéis serão satisfeitos, alcançarão misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus. Só os fiéis, irmãos. Filhos de Deus, não servos. Filhos. Deixar bem claro esse negócio ali. Tem um monte de crente tonto que quer ser escravo, serve. Deus não tem servo. Mas eles são do pastor, né? Eles são servos do pastor, porque eles trabalham do pastor. Deus tem filhos. Não, servos. E eu estou laiado é falar. Olha só. Eu sou teu servo. Eu não tenho servo. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Se você tem um empregado, por mais que você goste dele, você manda ele fazer um serviço sério para você. É uma coisa séria, ele não pode deixar, ele não faz.
você justamente pode mandá-lo embora. Se for teu filho, você sofre o dano com mais facilidade e perdoa o teu filho. Tem diferença em ser filho e ser servo. É igual o Gil Lugar que matou o pai deu continuidade. É jogada e... Então tem bastante diferença. Servo é um vizinho, é um colega, é um amigo. O amigo vem, né, e comete um agafe. Você não diz nada, mas, entende? Fica. O filho não, né? O filho é diferente. Mas tudo bem, vamos para frente. Receberão recompensa celestial da comunhão com Deus. Essa recompensa celestial da comunhão com Deus, a gente já recebe aqui em algumas situações. E são elas que a Bíblia representa com linguagem figurada, que no Apocalipse fala em terra, né? Sabe o que diz? Que um grão de azeitona não cabe em um caminhão. E o povo espera ver isso. Azeitona. Que um cacho de uva, né, dá para dar vinho para toda a vizinhança, para toda a cidade. De uma uva você vai tirar vinho para toda a cidade, barris de uva, naquelas bênçãos que eles dizem que é do milênio. Aquilo é... Imagine uma uva dessa, irmãos. Tipo o feijão lá que caiu no buraco. Ele é, na verdade, aquela linguagem. Nós vamos aprender essa linguagem. Aquela linguagem do milênio é toda figurativa, representando a comunhão e o prazer que você terá em Deus, se você conseguir entrar no reino. Aí fala da saúde, né? Fala de... Então aquilo é tudo representativo. Por que ia ter um grão de uva para dar vinho para todo mundo, uma cidade inteira? É aquela questão, né? O irmão disse que estava outro dia na igreja, um irmão chorando no banco. O Espírito pegou o pregador e falou: ei, meus irmãos, não chore, que Deus está me mostrando a tua casa no céu com um carro de ouro na garagem. O irmão já se alegrou. Para que carro ainda mais de ouro no céu? Não. E a casa tem garagem. Não basta ser sua casa, tem uma garagem lá. Para que vai servir isso no céu, irmão? Se a Bíblia diz assim, ó, não entesoureis na terra, mas no céu. Que valor que vai ter um diamante? Você não pode vender para ninguém, porque ninguém compra. Então não tem. Então são figuração das bênçãos que vamos ter diante do nosso Deus. Mas os irmãos são tão terríveis que eles já querem a pedrinha de diamante. Não tem isso aqui, ó. Eles querem lustrar a rua de ouro. Não tem Bíblia, cara. Não tem E Bíblia. outra pior é aquelas visão assim, né? Que não tem um jardim da casa no céu, né? Que foi preparar, e os caras já viram que tem uma favela no céu agora. Que um ganha uma mansão, outro vai lá no final. Outra coisa, no céu não existe maior nem menor. Agora eu olho para o Charles, ele com a cabeça cheia de pedra preciosa, e a minha só tem um aro de ouro. Ah, não. Nós vamos entrar no tapa lá, no bato, mas eu até amarro com esse negócio aqui, ó. Não, é umas coisas ignorantes, né? Não, mas é só uma questão de você, do ser humano dizer, mas por que vai ter ouro no céu? A troco do quê? É a questão. Bem, Jesus passou os 3 anos e meio de seu ministério pregando o Evangelho do Reino. Isso está em Mateus 4:23. O Novo Testamento contém mais de 100 referências ao reino. Mateus cita-o 33 vezes como o reino dos céus. E Jesus, quando diz a Pilato, meu reino não é deste mundo, revela que o reino veio do céu. Sendo assim, seu governo, suas leis, seu modus operandi, sua cosmovisão são divinas, ou seja, pertencem à grande nação a qual está centrada nos céus. Vamos ler lá Filipenses 3:20. Da qual os santos são cidadãos e para o qual o cristão olha como seu lar e sua pátria. 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não tem bênção, não é que não tenha bênção material, tem a bênção material da prosperidade, daquilo que você necessita, se você trabalhar, né? Se você procurar, Deus te abençoe, é isso. É o que, riqueza o Evangelho não promete, prosperidade, eu sou uma pessoa próspera, os irmãos trabalham, eles não são ricos, mas vive dignamente diante de Deus, diante dos homens,
É prosperidade de Deus. Conseguir pagar nossas dívidas. Ah? O Evangelho é simples e fácil de entender. Amém? Vocês vejam que essas verdades não se ensinam. E quando Jesus falou, você viu lá o lírio, o pardalzinho, o passarinho, que não faz isso, não faz aquilo, nem o Salomão ficou bonito igual eles. Aí ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Pode desligar, já acabou.